demais! Está no ar o Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Vamos juntos para mais uma semana, mais um Rede Social Esporte Clube, daquele jeitinho que você adora, lotado de informação. Segundona, o Campeonato Mineiro rolando, 8ª rodada, pós-clássico, pós-Atlético e Democrata, enfim, tem muita coisa para a gente comentar, mas de cara eu já queria dar parabéns para o nosso Gilberto Pires, para o Tchoque. Infelizmente você, telespectador, não conhece. Ele está logo atrás de mim, logo atrás das câmeras. Parabéns para o Tchoque, muita saúde, muita paz, tudo de bom para você. E Tchoque, muito obrigada porque você faz parte aí da equipe Rede Social Esporte Clube. Ao meu lado, vou falar como o Henrique dizia, sempre ele, Ramon Guerra. Bom dia para você. Vamos juntos para mais um Rede. Bom dia, Bárbara. Bom dia aos amigos ligados no Rede. Vamos junto, né? Estamos aí, fim de semana lotado de esporte, uma segunda-feira, aquele dia meio preguiçoso, mas vamos junto porque tem muita coisa boa para falar hoje. Verdade. Então já vamos começar de cara com Superliga de Vôlei, falando primeiro do vôlei masculino. O São Bernardo venceu o Sada Cruzeiro por 3-1 e aí o Sada jogou muito mal. Haverá um terceiro jogo, né? Porque o Sada venceu o primeiro jogo da série de melhor de 3 e o São Bernardo venceu o segundo. O Minas venceu o Florianópolis por 3-2, venceu no tie-break. O Minas é o time do tie-break. E haverá também um terceiro jogo, já que o Florianópolis venceu o primeiro, Minas venceu o segundo, haverá o terceiro. Enquanto o Ramon comenta primeiro sobre Sada Cruzeiro e São Bernardo, a gente tinha praticamente a certeza que o Sada Cruzeiro venceria. O Nilton pode colocar aí os pontos principais aí de Minas e Florianópolis. E essa rodada, hein? Na verdade, não só a gente tinha certeza que o Sada ia vencer. Acho que a própria equipe do Sada tinha essa certeza e esse que foi o grande problema do jogo. Eles entraram em campo, em quadra, né, na verdade, o próprio Serginho, o líbero, falou que entraram desligados, achando que ia definir o jogo a qualquer momento, e não foi isso que aconteceu. O Sada teve muita dificuldade, o time de São Bernardo entrou assim, sem problema nenhum, entrando como franco atirador, e fez 3-1. Parciais aqui de 25-20, 22-25, o set que o Cruzeiro ganhou, 25-22 e 25-21 em 2 horas e 2 de jogo. Destaque aqui para o Luizinho, central de São Bernardo, que levou o troféu Viva Vôlei, Então, assim, o Cruzeiro precisa ficar esperto, Agora classificou em primeiro lugar, então o próximo jogo agora aqui em Contagem, 10h30 no sábado. Já com relação ao Minas, o jogo Minas e Florianópolis já era esperado que ia ser um jogo muito difícil, Já era esperado que ia ser um jogo complicado, tanto que a gente vê pelas parciais aqui, 26-24, 25-20, 29-31, 24-26, 18-16, em 3 horas de jogo. Eu assisti essa partida aí na sexta-feira, Esses 2 jogos dos 2 mineiros foi na sexta-feira e que jogo, viu? Foi ponto a ponto no tie-break. Na hora que o Minas ganhou, foi aquela emoção, realmente, você acabou de ver as imagens aí dessa partida. Marcelinho chorando, Lucarelli também, foi realmente uma emoção muito grande esse 3-2 do Minas pra cima do Floripa. Foi, Eu acompanhei o jogo também, acompanhei pelo Twitter, pude ver as pessoas, O pessoal vibrando com as vitórias, com cada ponto que o Minas fazia. E foi isso, O jogo também deu para ver dentro de quadra que a equipe do Minas estava nessa vibração. O Henrique, meio de rede, que é muito experiente já, também chorou no final do jogo, mostrou como que assim, estava o espírito do Minas para o jogo. Então, assim, o Minas tem que entrar com esse espírito porque clássico, é isso aí, Exatamente. Como eu comentei, os 2 jogos aconteceram na sexta-feira, haverá o terceiro jogo tanto para Minas quanto para Sada Cruzeiro. No sábado, o Rio de Janeiro venceu o SESI por 3-2 e o Vôlei Futuro derrotou o Campinas por 3-1. E aí, uma semifinal já definida, Vôlei Futuro contra o Rio de Janeiro. O Minas joga na próxima sexta-feira em Florianópolis contra o Floripa e o Sada Cruzeiro no sábado aqui em Contagem. Aqui não, gente? Em Contagem, lá no estádio Riachão contra o São Bernardo. E aí, gente, é vida ou morte tanto para Minas quanto para Sada Cruzeiro. Falando da Superliga Feminina, a nossa próxima imagem, no sábado, o Osasco, Sólios Osasco, derrotou o nosso Minas por 3-1. E nesse jogo em Ramon, arbitragem muito criticada. Na verdade, eles falam que eles conseguiram tirar a Daime do jogo, A cubana, uma das cubanas essenciais aí para o Minas, está fora do próximo jogo da semifinal. Esse jogo foi no sábado. Osasco, uma equipe cheia de jogadoras da seleção brasileira e entrou jogando a experiência em quadra, Já veio assim para tentar forçar o terceiro cartão amarelo, tanto da Daime quanto da Herrera. Fizeram isso e conseguiram pelo menos uma, Esse é um desfalque muito importante para o Minas que já está sem algumas jogadoras por lesão, E, bom, agora o Minas vai ter que se virar, O Jarbas vai ter que dar um jeito de arrumar o time para o próximo jogo, porque
Perdeu, tá fora. Exatamente. Amanhã, terça-feira, o Vôlei Futuro enfrenta o Rio de Janeiro. Aí você tá vendo os pontos finais de Solis e Minas. Infelizmente, como a gente comentou, o Minas foi derrotado aí pelo Solis Osasco por 3-1. O Minas que deu uma apagada, começou o jogo apagado, perdeu o primeiro set por 25-7, né? Isso não pode acontecer numas quartas de finais de Superliga, né? Exatamente. Então, assim... Mas mostra o equilíbrio também, né? Infelizmente aí aconteceu isso, uma das cubanas que são essenciais aí para o Minas, né? Tem a Herrera e a Daime, agora a Daime está de fora aí da próxima partida. Vamos falar de velocidade, Fórmula 1, debaixo de muita chuva, ontem teve prova da Fórmula 1 da velocidade, o Fernando Alonso, o espanhol da Ferrari, levou a melhor e venceu o Grand Prix aí da Malásia. O mexicano Pérez, e aí foi uma surpresa enorme, o Sérgio Pérez da Sauber ganhou em segundo. E para completar o pódio, o inglês Lewis Hamilton da McLaren completou o pódio. E aí você me pergunta, onde estão os brasileiros? Mais uma vez uma decepção? Nem tanto, viu? Destaque ainda para o brasileiro Bruno Senna, que fez a melhor corrida dele na Fórmula 1 e levou a Williams aí para 6º lugar. Tá aí a imagem do site Super Esportes. E o Felipe Massa decepcionou mais uma vez, viu? Não chegou só em 15º lugar, ficou lá na parte de baixo da tabela. O Bruno Senna, de qualquer forma, salvou o nome do Brasil. O Bruno Senna que fez 8 pontos, conseguiu 8 pontos nessa corrida, já fez mais pontos do que a Williams fez o ano passado inteiro. Então a equipe vibrou muito com isso. A Sauber também, que ficou em segundo com o Sérgio Pérez, já conseguiu assim um excelente resultado. Foi a primeira vez que a Sauber conseguiu um pódio em sei lá quantos anos, então a equipe vibrou bastante também com isso. E o Felipe Massa a gente tenta defender ele aqui, né? Mas uma corrida que o Alonso fica em primeiro, fazendo uma corrida de experiência, de estratégia, e o Massa fica em 15º, fica difícil de defender ele, né? Não tem muito o que falar, né? Ele fez uma péssima corrida mesmo. Mais uma vez, né? De novo, né? Vamos falar o quê? É duro, hein, gente? Mas ainda dentro da velocidade, ontem nós também tivemos a Fórmula Indy, a abertura da temporada, e deu brasileiro, viu? Hélio Castro Neves venceu o GP nas ruas de São Petersburgo. E aí eu conheço bem aquelas ruas da Flórida. Eu fiquei morando lá 6 meses. E aí o Hélio Castro Neves foi o vencedor, graças a Deus, um brasileiro. Aí na estreia da Indy, o Rubens Barrichello chegou a ficar em 8º, que é uma posição não espetacular, mas uma boa posição intermediária. Só que aí chegou em 17º. Não conseguiu completar a prova, só que na Indy, se você abandona a prova e você estava em 17º, conta isso. O Tony Canaan também disputou, não ficou também realmente o destaque para Hélio Castro Neves, Rubens Barrichello em 17º. O Hélio Castro Neves que desde 2010 não ganhava uma corrida, né? Então, assim, quebrou esse jejum aí para ele que fez uma corrida muito legal, ele ficou em 5º, 6º, até o final, fez algumas ultrapassagens assim na última volta, assim, nas últimas voltas, e conseguiu essa vitória que é importante, né? No começo da temporada da Fórmula Indy, já largar na frente. O Barrichello, que entrou, ele está tentando repetir o feito do Nigel Mansell, né, que saiu da Fórmula 1 com quase 40 anos e no primeiro ano já foi campeão. Mas o Barrichello não foi muito legal, tem a desculpa de adaptação do carro e tudo, mas vamos ver como é que ele vai lidar aí na Fórmula Indy. De estreia também na Fórmula Indy, né? Ele saiu da Fórmula 1, a gente repercutiu bastante aquela situação chata toda da Fórmula 1 e agora foi para a Indy, foi apenas a estreia dele. Ontem foi apenas a abertura da temporada. Então vamos dar crédito ao Rubens Barrichello, porque a gente pega demais no pé do Rubinho, do nosso brasileiro. Mudando um pouco o nosso assunto, e aí uma notícia também não muito boa, gente. Liga de Futsal 2012, o Minas, o nosso representante dentro da liga, foi derrotado mais uma vez. E aí pelo Botafogo, 4-2 ficou o jogo lá no Rio de Janeiro. E esta, Ramon, foi a 3ª rodada do Minas na competição. Vale ressaltar que a gente só está na 4ª rodada, ou seja, 4 jogos, perdeu 3, ganhou 1. Pois é, né? Começou mal o Minas, não está jogando muito bem. O Botafogo, que é um time que começou esse ano na liga, não fez um investimento tão grande assim, mas está investindo. O Minas, que já é equipe de tradição, já disputa a liga há muitos anos, né? E começou um começo preocupante, né? Uma derrota com o Minas, os 2 gols do Minas foram marcados pelo Dieguinho. O Botafogo teve gols de Mancha, um gol contra do goleiro Bianchini do Minas, um gol do Christian, um gol do Bruninho. Então, assim, o Minas precisa recuperar rápido, né? Porque senão vai ficar difícil mesmo. E rápido mesmo, porque o Minas volta às quadras hoje às 7h15 da noite contra o Petrópolis, 7h15. E aí o Minas é o 16º colocado, mesmo com essa campanha ruim. Ainda está na zona de classificação para a próxima fase. Mas vale ressaltar, viu, gente? 25% de aproveitamento, enquanto o Corinthians está lá em cima com 10 pontos, o Minas está cá embaixo com apenas 3. Realmente a Liga de Futsal
Tá uma disparidade enorme, mesmo no 16º, na 16ª posição. Está classificado, mas quem quer ficar nessa posição tão baixa, né? Lembrando que tem 20 equipes. Realmente não está bem, precisa melhorar. Minas volta às quadras hoje, 7h15 da noite, contra o Botafogo. Vamos falar de basquete? Vamos embora, né? Vamos embora, então, falando de Novo Basquete Brasil, um destaque para esse final de semana, o Uberlândia nem o Minas jogaram, mas um destaque enorme para Brasília, que venceu o Flamengo por 93-74 no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Sabe quantos torcedores esse jogo recebeu? Mais de 14 mil torcedores. E aí você tem um clássico, né, entre Cruzeiro e América. Ontem na Arena do Jacaré nós tivemos 10 mil torcedores. Um clássico do futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, mais popular do mundo, enfim. 10 mil torcedores e um jogo de basquete entre Flamengo e Brasília. Brasília, repito, venceu o Flamengo por 93-74, reuniu mais de 14 mil torcedores. Eu fico feliz porque mostra o tanto que o basquete está crescendo, né, Ramon? Sim, verdade, né? E Brasília é um povo apaixonado por basquete, né? O futebol lá não tem esse apelo popular todo. E a equipe de basquete do Brasília é uma equipe, assim, é o xodó da cidade, né? Eles, contra o Flamengo, é um clássico, são as duas equipes que estão ganhando os últimos campeonatos, eles e o Bauru. Então, assim, é muito bacana mesmo de ver, né? A gente vê o basquete, o vôlei lotando as arenas e o futebol com esse problema, né? As grandes cidades sem os estádios por causa da Copa, das reformas para a Copa e ficando com o público bem aquém, né? É verdade. Eu disse que o Uberlândia não jogou, o Uberlândia nem o Minas jogaram neste final de semana pelo Novo Basquete Brasil, mas eles jogam nesta semana. O Uberlândia volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Vila Velha, lá no Espírito Santo. Eu ia falar Vila Nova. É o Vila Nova. Exatamente o oposto, né? Vila Velha. O Minas entra em quadra logo depois, na quinta-feira, contra o Bauru, no interior paulista. O assunto basquete ainda não terminou. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco tem mais Rede Social Esporte Clube para a gente falar de NBA, para a gente falar de futebol e, é claro, do evento sucesso que foi o Full House Fight Night. Então fica ligadinho aqui no Rede Social, aqui na BH News. De volta com o Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. E você, nosso telespectador, participa ao vivo com a gente aqui no Rede Social pelo Twitter, twitter.com/redesocialsc. Eu tô aqui com o Twitter abertinho para você participar conosco, muita gente participando. Mandar um abraço para o Fernando Barbosa, para a nossa nova seguidora também, a Núria Garcia. Muito obrigada pela confiança e vem com a gente. Pode participar aqui, viu, Núria, que a gente te responde ao vivo. Bom dia, Bárbara V. Souza, te acompanhando no Rede Social. Bom jogo do Cruzeiro contra o Mequinha. E o resultado foi melhor ainda. Essa foi a opinião aí do Pedro do Betânia. Pedro, fique ligadinho até o final que a gente ainda vai falar da rodada do Campeonato Mineiro, que realmente o jogo de ontem foi um jogaço. Olha o Pablo Stanislau. O povo mais uma vez está pagando pela incompetência das autoridades. Independência já devia estar pronto. Ontem foi mais um dia de cão. É verdade, né, Ramon? As pessoas não aguentam mais, até a imprensa realmente não aguenta mais a Arena do Jacaré, não pelo estádio ser ruim, não por Sete Lagoas não receber a gente, pelo contrário, o estádio é muito bom, atendeu Belo Horizonte, né, os times da capital de uma forma espetacular, a cidade também, mas pela distância, pelo transtorno que é pegar 0,40 e tudo mais, é muito ruim assistir o futebol dessa forma. É muito difícil, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns torcedores a respeito disso, e o pessoal fala, né, vamos pegar uma estrada, 70 km de estrada, uma estrada que não é muito confortável, é difícil de dirigir por lá. Então, assim, é difícil sair de casa, né? Às vezes o cara quer sair de casa e tudo, fica mais fácil de assistir pela televisão. Então ele não vai ao estádio mesmo, né? É verdade, ninguém aguenta mais, quer logo o Independência, o palco realmente do futebol da capital aqui aberto. Tá marcado, né, de acordo com a Federação Mineira, um jogo para o dia 15 de abril contra América e Guarani. Vamos aguardar, pode ser que esse jogo aconteça e logo em seguida o estádio seja fechado novamente, já que América e Guarani não é um jogo de tanta expressão. Olha o Reinaldo Trombini aqui no twitter.com/redesocialsc. O drible que Vitorino levou do Alessandro ontem não foi digno de um zagueiro de seleção uruguaia. O que vocês acham? Na verdade, Reinaldo, o Vitorino não joga nada desde que foi convocado para a Copa América do ano passado. O Vitorino não mostra futebol, a verdade é que a zaga do Cruzeiro realmente tem batido cabeça há muito tempo, está aquém daquilo que o torcedor espera e daquilo que o time do Cruzeiro precisa também, né? Vitorino não é o mesmo, ó, xerife azul. Já tem um tempo, né, que, igual você falou, o Vitorino não joga muito bem, mas eu acho assim, que vai tudo são vários fatores, né, ele não tem um companheiro à altura há muito tempo, o Léo não está conseguindo também jogar bem já tem um tempo,
E a gente tem que dar mérito para o Alessandro também, né? Porque a jogada dele foi muito boa. A gente normalmente fala assim, quando sai o gol, alguma jogada assim, é sempre falha do zagueiro e tudo, mas foi faro de gol mesmo, né? A jogada do Alessandro foi muito bem feita. Então, assim, 50% de erro, de vacilo da zaga, mas tem o ponto do atacante também, né? Até porque o Alessandro, ele chama gol, né? Vai atrás para fazer o gol. E quando é contra o Cruzeiro, então, gente, mais ainda. Porque teve uma polêmica dele com o Cruzeiro, Adilson Batista, essa situação toda, mas que não vem ao caso. Mas quando é contra o Cruzeiro, aí que ele quer mesmo. No primeiro bloco, eu disse que a gente não tinha terminado o nosso assunto sobre o basquete. E a gente não tinha mesmo. Por quê? No final de semana, sábado e domingo, nós tivemos rodada da NBA, claro. E por isso os resultados aqui no Rede Social Esporte Clube para você. No sábado, o Memphis Grizzlies foi derrotado pelos Los Angeles Clippers por 101-85. O Atlanta Hawks venceu o Washington Wizards por 95-92. O Nenê, o nosso brasileiro, foi cestinha desse jogo com 21 pontos. O Charlotte Bobcats foi derrotado pelo Nets por 102-89. O Knicks derrotou o Pistons por 101-79. O Raptors foi derrotado pelo Chicago Bulls por 102-101. Um pontinho só, hein? O San Antonio Spurs derrotou o Hornets por 89-86. O Mavericks derrotou o Rockets por 101-99. E o Indiana Pacers, para fechar a rodada do sábado, venceu o Milwaukee Bucks por 125-104. Lembrando que o nosso brasileiro, Leandrinho, ficou 18 minutos em quadra e marcou 9 pontos para o Indiana Pacers. Algum comentário a respeito da rodada do sábado? O destaque para a NBA aí é o equilíbrio, né? O equilíbrio dos jogos. Você vê jogos aí com 1 ponto de diferença, o caso do Chicago Bulls, né? 3 pontos de diferença, o caso do Spurs, 2 pontos no caso do Dallas, assim, são equipes muito equilibradas, né? Muito equivalentes. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é para o jogo que o Nenê fez, né? Poucas partidas já pelo Wizards e ele fez, além de ser o cestinho do jogo, ele fez um double-double, né? Ele conseguiu 2 dígitos em rebotes e na pontuação. Então, assim, o Nenê começou muito bem, né? Ele tem aquela coisa toda do entrosamento, tá entendendo o time e tudo, mas já chegou botando banca, né? Então, muito legal. Exatamente. Eu esqueci de um jogo aqui no sábado, viu, gente? O Golden State Royals derrotou aí o Sacramento Kings por 111-108. Ontem, o Phoenix Suns venceu o Cleveland Cavaliers por 108-83. O Denver Nuggets foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves por 117-100. O Washington Wizards foi derrotado pelo Boston Celtics por 88-76. O Utah Jazz perdeu para o Atlanta Hawks por 139-133. O 76ers perdeu para o San Antonio Spurs por 93-76. O Miami Heat foi derrotado pelo City Thunder por 103-87. O Trail Blazers venceu o Warriors por 90-87 e o Grizzlies venceu o Lakers por 102-96. Esta então foi a rodada, né? As 2 rodadas do final de semana, jogos do sábado, jogos do domingo e amanhã, é claro, tem mais resultados porque hoje nós também temos jogos da NBA. E vamos falar de futebol, é claro que é o momento, né, que todo mundo aguarda aqui no Rede Social Esporte Clube para começar a charge do nosso genial Duque, espetacular esta manhã, falando aí do clássico do final de semana. A Raposa, lógico, comemorando e o Coelhinho todo esculachado. Ah, não, outra virada. Realmente, né? O América é o time da virada. Eu me recordo aqui dos 2 clássicos. Ontem sofreu a virada do Cruzeiro e no Atlético também começou ganhando e sofreu a virada do Atlético. O América é o time da virada, mas ao contrário, né? Tá perdendo. É verdade. É o time da virada, mas tá perdendo, né? Virada para pior. Igual você falou, né? Os 2 clássicos, o América, assim, pode botar isso na conta um pouco da inexperiência de alguns jogadores da equipe, talvez nervosismo, não sei. Mas a América tem que começar a tentar segurar isso, né? O Givanildo precisa conversar com o pessoal lá nos bastidores, porque assim, o América começar ganhando e, né, o Cruzeiro, apesar de que o Cruzeiro também foi muito pra cima, né? O Cruzeiro foi muito superior o jogo inteiro, acho que seria até injusto. Mas o América precisa aprender a segurar esses resultados, né? Mesmo o futebol às vezes é injusto, o América precisa aprender a segurar isso quando tá ganhando, né? Porque senão não vai dar certo. Toda vez que pegar um time que é equivalente ou superior e começar a ganhar e não conseguir segurar... A verdade é que eu coloquei ontem no Twitter, logo após o jogo, eu fiz a transmissão dessa partida pela Rádio Inconfidência, que foi o clássico do equilíbrio. E para mim, até hoje, dentro do Campeonato Mineiro, foi o melhor jogo até hoje, digno realmente do nome, clássico. Vamos começar então pelas comunidades, né? Orkut, vamos começar pela comunidade do América. E aí o torcedor falando também dessa situação. Vai embora, Luciano. Ontem o Luciano perdeu um gol na cara do Fábio e o torcedor ficou super na bronca com ele, porque se ele tivesse feito esse gol, talvez
talvez o resultado não seria o que foi. Mas também, né, gente, é muito fácil. Se o Luciano não tivesse perdido, se isso não tivesse acontecido, não aconteceu, o América perdeu. Vai embora, Luciano? Não é pra tanto, né? O Luciano, ele perdeu o gol, mas não foi no geral. Né? Igual você falou também, esse se é muito assim, né? Podia ter acontecido outras coisas. É muito se, né? Se o Fábio Júnior tivesse feito um gol, então não tem como falar isso, né? Mas o Luciano, esse defeito dele de finalização, esse marcar poucos gols do Luciano, acho que foi o que impediu ele até dele estar numa equipe maior hoje. Ele foi cotado por equipes de Série A e tudo mais e não foi. A verdade é que eu defendo muito o Luciano, eu acompanho o dia a dia do América, eu acho que o único problema é que ele é realmente um jogador inconstante. Até mesmo o corpo dele não aguenta 90 minutos, toda a rodada, todo o jogo e tudo mais. Tanto que ele é poupado pelo departamento médico várias vezes. Mas eu não acho que é pra tanto não, vai embora Luciano não. Ele consegue cavar várias jogadas. É um jogador importante, é bom de ter no elenco ele, né? Um jogador que consegue armar bem as jogadas, distribui bem. Né, igual você falou, inconstância, mas os jogos que joga define para o América, né? Igual ele tem feito isso desde o América lá na Série C. Então, assim, não é para tanto mesmo. A torcida pode dar uma seguradinha aí, né? Então vamos para a charge do Cruzeiro, falando também dessa partida, desse clássico que animou a torcida ontem. O Orkut do Cruzeiro, portanto, na tela. Não consigo ler, hein? Imagina esse quarteto 100% entrosado. Tá falando ali de Walter, de Wellington Paulista, de tudo mais. E aí, o Alisson. Imagina realmente, a torcida, né, no ano passado criticou muito o ataque do Cruzeiro. Perdeu o Thiago Ribeiro, perdeu o Alisson por lesão, perdeu o jovem Dudu. Agora parece que já está se acalmando de novo, né? A torcida que já entrou ali, eu estava lendo ali na comunidade, já falando do Elber, né? Montijo, Elber, Walter. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. O Elber entrou bem, primeiro era um desconhecido, entrou bem, fez uma assistência pro gol do Walter. Mas o Elber ainda é um garoto, gente. Vamos tomar cuidado com relação a isso, né? O Cruzeiro também não pode jogar tão ofensivo assim, porque jogos com equipes mais fortes não pode entrar com 3 atacantes de cara, porque senão vai tomar balaiada todo jogo, né? É verdade. Mas pelo menos a torcida começa a acreditar no ataque, né? O que já é um alívio, o que já é uma evolução muito grande quando a torcida começa a acreditar dentro do time. Mas eu repito, hein, gente? Calma, vamos com calma que Campeonato Mineiro é laboratório, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é outra coisa. Vamos para o Orkut do Atlético para finalizar aí a parte futebol, falando do Heron, que ele deve ser titular, e aí? Eu acho, Ramon, antes de você falar, vamos ver se você concorda comigo, ele está falando ali que deve ser titular para a próxima rodada. Eu acho que o Heron já teve todas as oportunidades que ele podia e não aproveitou nenhuma delas. Ele tá desde 2010 tendo oportunidade, né? Quando ele subiu com o Vanderlei Luxemburgo. Então não é assim, vamos dar uma oportunidade pro garoto. O garoto já teve várias oportunidades, né? O Heron já jogou várias vezes. Mas assim, já que o Cuca tá fazendo essas tentativas na lateral esquerda, eu acho que o Triguinho não jogou tão mal assim sábado para sair da equipe. Também acho, foi vaiado. Foi vaiado, não acho que deveria ter sido, até porque fez um papel tático importante, segurando o lado ali pro Marcos Rocha subir mais. Mas já que é para dar chance, se ele tá com essa ideia de dar chance, que tá treinando bem e tudo, então que dê chance agora, agora que o Atlético já tá classificado, que vai encarar uma equipe que não é tão difícil assim, né, entre aspas. Mas não é pra tanto assim também não, né? Vamos ver. Eu acho que não tem que dar chance não, que o Heron já teve todas e ainda um pouco mais. Então acho que agora não é a hora não, o Campeonato Mineiro é laboratório, mas tem que terminar o campeonato bem, com título, porque é isso que o Atlético, o Cruzeiro e o América querem. Gente, pra fechar, guardei o melhor para o final. O evento Full House Fight Night foi um espetáculo, um sucesso mesmo. Mais de 2.000 pessoas compareceram ao ginásio do América, lutas espetaculares. Foi um show, tá aí a imagem do blog Nocaute, do nosso querido Ailton do Vale. Cobre o América pelo Super Esportes e também é amante do MMA. E olha, não poderia ser melhor, viu? Nós conversamos com o Tite aqui na quinta-feira e ele venceu com a maior facilidade no primeiro round. Venceu aí o duelo internacional. Venceu o peruano Jackson Mora. Não deu nem chance, né? Você teve a oportunidade de ver o Tite aqui, aquela marra, falando aquela confiança. Não, eu não vou ficar falando aqui e tal. Eu vou ganhar, ponto final. E foi isso que ele fez. O Mamute também, o único lutador que venceu o Júnior Cigano, venceu sem problema algum. Também no primeiro round, venceu com tranquilidade o curitibano Ricardo Silva. No geral, também, as outras lutas foi domínio total da Academia Full House. 5 lutas no card principal. A Academia Full House perdeu apenas uma. Foi um espetáculo digno realmente de UFC. Eu tô pra te falar que até agora, até hoje, foi o evento maior aqui em Minas Gerais. Porque o Brasil faz tudo mais, mas até hoje, organizado por Belo Horizontino, por mineiros,
foi o melhor. Foi um grande espetáculo, né? E até a gente vê isso pelo grande número de pessoas que estiveram lá. 2.000 pessoas não é para qualquer evento, né? Tem muito jogo de futebol que está dando menos do que isso. E assim, alguns detalhes sobre as lutas, né? O Mamute, ele venceu por nocaute técnico logo no primeiro round. Ele tem foi a 15ª vitória dele e 7 derrotas que ele tem, né, no cartel dele. Foi muito tranquilo mesmo, assim, muito fácil para o Mamute até. E o Tite também venceu, mas ele venceu por finalização. Né, um mata-leão que ele deu, foi muito bonito de ver, né, foi um golpe muito bonito, 8ª vitória do Tite, né, e a única derrota da Full House foi do Eduardo Souza, né, no card principal foi do Eduardo Souza, assim, uma pena, né, porque senão ia fechar invicto à noite. Verdade, mas foi espetacular, eu repito, mais de 2.000 pessoas compareceram no ginásio do América, transformou aquilo num caldeirão, e repito, hein, foi realização da BH News, e olha, não foi só o primeiro e já foi um sucesso, imagina o que vem por aí. O esporte da BH News ainda não acabou nesta segunda-feira, daqui a pouquinho ao meio-dia tem o Sport News, e olha, nós vamos ter os melhores momentos dos jogos, claro, de futebol, e também os melhores momentos do Full House Fight Night. E aqui nos nossos estúdios, o Cristiano Tite e o Mamute, falando tudo sobre como que foi a luta, se foi fácil, se não foi. Então você não pense em desligar o computador ou a televisão. Continue na BH News, porque tem muito mais aqui pra você, viu? Muito obrigada pela sua audiência. O Rede Social Esporte Clube infelizmente acabou, mas amanhã a gente volta para mais um programa ao vivo, viu? E eu e o Ramon, a gente te espera. Um beijo e até amanhã, Sport News ao vivo, meio-dia. Amanhã nós estamos juntos aí, um abraço para todo mundo e fica ligado, viu? Que o Sport News hoje está especialíssimo, vai ser muito bacana. Até amanhã.